Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do nosso bate-papo de hoje é a carreira na gestão pública. A gestão pública de prefeituras no Brasil apresenta um cenário de grandes desafios e desigualdades regionais. Estudos e índices de gestão revelam que, embora existam exemplos de excelência, a efetividade da gestão municipal ainda é considerada baixa na maioria dos municípios brasileiros. Isso quer dizer que precisa aumentar foco em planejamento estratégico, otimização de recursos e até usar tecnologia para superar desafios. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje e falando em tecnologia, no mundo de hoje, segurança não é um luxo, é uma necessidade. Mas quem disse que ela precisa ser complicada? Dê adeus a cabos expostos, a obras e instalações demoradas, porque chegou a linha de alarme sem fio Engefort 8000. Instalação limpa, rápido, um visual moderno e discreto que se adapta à sua casa ou à sua empresa. É a segurança profissional com a assinatura de quem realmente entende do assunto. O grupo Engefort. Peça uma simulação gratuita e proteja-se com quem sabe proteger. Para quem sonha em viver perto da natureza, a reserva do Broa é o endereço perfeito. Um condomínio de lotes, com portaria com controle de acesso, lazer completo e uma vista privilegiada para a represa. Ideal para relaxar ou curtir momentos em família. São lotes amplos a partir de 450 metros quadrados que contam ainda com academia, piscina adulta e infantil, praia na faixa de areia, quiosques, quadras esportivas e muito mais. Um projeto exclusivo em Itirapina que une conforto, lazer e valorização. Então, fale com a imobiliária Cardinale e garanta o privilégio de morar de frente para o paraíso. E já começou a campanha promocional Natal Iluminado e Premiado a CISC. E tá valendo muito a pena, gente. É um carro 0 km. É só você comprar R$150 nas lojas participantes, cadastrar o seu cupom fiscal no aplicativo da CISC São Carlos e pronto, você já está concorrendo a um Chevrolet Onix 0 km. A campanha vai até às 18 horas do dia 30 de dezembro. Então, é só comprar, acumular as notas e cadastrar. Quanto mais você cadastrar, mais chances de ganhar. Natal iluminado e premiado a CISC. Quem compra aqui, ganha mais. Chegou o momento de eu apresentar o meu convidado. São Carlense, formado em Direito, possui uma longa trajetória como gestor público, acumulando quase 20 anos de experiência. Ele é casado com a Érica, pai do Pedro e da Gabi, e é conhecido pelos seus fortes princípios, que são baseados em família, fé, justiça social e solidariedade. Meu convidado de hoje é o prefeito de São Carlos, Neto Donato. Muito bem-vindo! Tudo bem? Muito obrigado, Alessandra. Muito gostoso poder estar aqui e bater um papo descontraído, leve e para toda a cidade de São Carlos e região, né? É isso. Muito legal isso. Muito obrigada por ter aceito. Eu sei que é difícil o tempo de um prefeito. Vamos falar um pouquinho sobre essa rotina também, mas eu queria voltar lá na sua infância, né? São Carlense, o que te marcou da sua infância? Eu nasci ali na região central da cidade mesmo, né? Então, o que eu posso pensar é
uma marca boa, familiar até, é o meu convívio com o meu avô materno, o pai da minha mãe, que era o Armando Pellegrini. Ele faleceu quando eu tinha 13 anos, mas a minha rotina era entre a Baixada do Mercado, onde eu morava, até a Câmara Municipal, hoje, né, na 7 de setembro, que ele morava na esquina ali da 7 com a Alexandrina. E eu convivi muito tempo com ele. Frequentava a Praça dos Pombos ali, o Bem-vindo que tinha, o Café Dona Júlia, que existe já de décadas aqui, né? Então foi gostoso, é um tempo gostoso e que a cidade era muito diferente do que é hoje. Eu nasci em 81. Então, isso eu tô falando ali do comecinho da década de 90, final da década de 80. É muito gostoso, foi muito gostoso. O que eu posso falar da minha infância é esse convívio, principalmente com meu avô materno e com as crianças. Eu sempre frequentei a igreja, Era uma época né? de brincadeira de rua ainda também? Ah, era. Eu andava muito de bicicleta, jogava bola. Hoje, a Conde do Pinhal ali, em frente a... É que a gente vai fazendo propaganda, não tem problema, né? A gente vai dando os pontos aqui. Mas ali hoje a casa do eletricista, né? Na Conde, onde que você divide, tem a creche Anitta Costa, né? Jogava bola ali, que hoje eles são meus cunhados, mais 2 amigos meus de infância, os irmãos da Érica. E a gente jogava muito. Bom, só para ter uma noção, jogar bola do lado da Marginal, na Conde do Pinhal aqui, hoje não existe essa possibilidade, né? Então foi gostoso, muito bom, brincadeira de rua mesmo e muito brincadeiras sadias, né? E você pensava em quando eu crescer eu serei tal coisa? Tinha alguma profissão que te chamava a atenção? Não. A minha mãe fala que eu gostava muito assim de questão de policial, polícia militar, bombeiro, tal, que eu achava legal, mas não tinha, tirando o jogador de futebol, que eu acho que é um sonho de cada criança aqui no Brasil, mas não passava nada na cabeça, não. Era muito, gostava de jogar bola o dia todo, era isso que E com seu avô, que foi político, a distância de idade daí já era bem grande entre você e ele. Sim, não, até a distância o meu avô materno era mais velho, e até ele faleceu antes do que o meu avô paterno. Só que até pelos afazeres do meu avô, que ele ficava muito fora de São Carlos, e ele morava em Ibaté nessa época da minha infância, eu me aproximei mais dele na adolescência. Sabe, assim, que eu tive mais contato, que aí ele um pouco que aposentou, então, principalmente quando eu tirei carteira de motorista, eu levava ele em alguns lugares, mesmo para São Paulo, para Ribeirão, quando precisava, e ali a minha aproximação com o meu avô, o Antônio Donato, foi mais da adolescência para a juventude. E quando você olhava, assim, sem entender muito ainda sobre política, você pensava, nossa, que legal ser político, meu Deus, não quero ser político porque não para aqui, fica viajando, cheio de coisa, ou você nem tinha esse pensamento na época? Não tinha. O que acontecia é o seguinte, como eu tenho o mesmo nome que o meu avô, que foi político, todo mundo brincava, falou, o político da família. Olha o deputado. Aí fala muito pro universo, o universo entrega. Né? Deve ser isso daí, porque até na escola, como eu sempre gostei de bater papo, de brincar com um, com o outro, assim. Embora uma das minhas características, eu acho que mais fortes é a timidez. Alguns falam, não, mas como que vai ser político, vai ser tímido. Mas se eu chego num lugar desconhecido, eu fico quietinho no meu lugar. Eu sou assim não também, vou sabia? me apresentar, não vou falar nada. Eu sou de boa, eu gosto de antes entender o que está acontecendo. Mas as pessoas falavam tanto e seguia a mesma profissão que meu avô, né? Meu avô era advogado também. E não sei, tem coisa que vem no sangue, vem dos outros falarem e Deus preparou esse caminho. Mas eu tive muita felicidade em conviver com meu avô materno, que era uma característica diferente. Meu avô foi o fundador do Bar São Paulo aqui na cidade, depois a Júlia, né, do Bar Dona Júlia, era irmã do meu avô materno, então ele sempre foi comerciante, vamos dizer assim, e ele tinha muitas amizades. Ele ia jogar bocha no Ítalo Brasileiro, quando tinha aquela cancha de bocha, e eu acompanhava. Eu acho que a gente sempre fica mais pro lado, pelo menos da minha família, assim, do avô materno, principalmente na infância, porque a mãe, eu acho que utiliza mais Acaba puxando. a mãe e o pai ali para ajudar, né?
Mas depois aí da juventude, da adolescência e até quando eu comecei a entender um pouco, até as questões das empresas, da família, de como funcionava, de qual foi a situação que eu encontrei, porque eles tiveram. Meu avô também teve uma usina de álcool lá atrás, quando eu era pequeno. Aí deu um problema no plano, no Proálcool, um problema com o governo federal. E no fim eles quebraram, precisaram fechar, um processo longo na justiça que demorou mais de 30 anos para ter solução. E então aí eu comecei a entender, falar, bom, como que a gente lida para resolver problema, né? Isso. Ó, é assim, assado, tem que fazer isso. E eu fui vendo meu avô, e ele tinha uma habilidade muito grande para conversar, para negociar. Aí o meu avô, Antônio Donato, né? E foi gostoso. Talvez, nesse momento, o que tenha me influenciado é me tornar um político também. As pessoas falando, é neto do Antônio Donato, é um político da família. Mas aonde que me despertou mesmo para a política foi em 2005, 2006. Que ali eu coloquei na cabeça e falei, não, eu vou seguir realmente, em algum momento da minha vida, não sabia quando, mas eu vou entrar para a política. Vou fazer uma pausa e voltar um pouquinho. Lógico. Para entender a trajetória. Assim. Claro. Eu volto em 2005 e 2006, que eu quero saber o que foi que te despertou. Mas Perfeito. Na hora do vestibular, você só pensou em direito? Ou você chegou a pensar em outras profissões? Sim, em administração. Só que ali, não sei se era falta de informação minha, mas não existia administração pública. Talvez, se eu soubesse, eu teria feito administração pública. Mas entre administração de empresas e direito, aí eu achei o direito, falei, não, vou fazer. E até porque a faculdade era em frente de casa, né? Aqui na FADISC, eu fiz aqui na antiga FADISC. Então foi muito legal porque eu tinha uma facilidade de locomoção até. Por moral, eu sempre fui uma pessoa caseira, então, quer morar fora? Não, nunca tive vontade. Eu em casa estava sossegado e ali juntou a fome e a vontade de comer, né? Pô, direito era uma coisa que eu gostaria e comecei a fazer e até sem muito compromisso no sentido, olha, eu sempre fui muito sossegado no sentido, se eu não gostar disso eu paro e mudo e vou fazer outra coisa. Só que realmente foi uma paixão e é ainda o direito, né? É muito amplo. Quando você vê que tem advogados que atuam na área trabalhista, que é um mundo à parte, outros na área criminal, o empresarial, outros no empresarial, outros que vão prestar concursos de diversas áreas. Então você tem uma gama de oportunidades dentro da advocacia muito legal. E quando você se forma, você pensou em qual gama seguir aí? Eu gostaria de me tornar promotor. Eu fiz toda o meu estágio foi feito dentro do Ministério Público. No primeiro semestre. Que ano que a gente está falando isso? Oi? Em que ano que a gente está falando isso, mais ou menos? Eu entrei em 2001. Tá. 2001, vamos dizer assim, anos 2000. Quando eu começo a faculdade, eu fiquei 6 meses. E aí eu falei, pai, eu vou procurar um estágio, alguma coisa. Tinha um promotor que era conhecido, que era o Dr. Denilson, que hoje está em São Paulo, até na sede do Ministério Público Estadual. E ele me deu a oportunidade de começar, no meu primeiro ano mesmo, começar um estágio com ele. E eu gostei muito da função dele. Ele foi uma pessoa que me inspirou e me inspira até hoje pela conduta reta que ele tem, sabe? E é tão importante ter essa pessoa pra gente se inspirar e mirar que a gente quer chegar ali, né? Muito. Eu lembro que muitas vezes, hoje a telefonia é diferente, talvez para quem vê hoje, fala, não, isso daí não existe, não tem nada a ver, mas para ele fazer uma ligação na época do pulso, que cobrava por minuto ali o uso do celular ou mesmo do telefone fixo. Quando era coisa particular, ele pegava o celular dele e ligava. Ele nunca usava o do escritório, o da promotoria. Tinha alguma coisa particular para fazer uma folha, ele ia uma folha. A gente não está falando assim de 100 folhas de papel ali, de 400, não, era uma. Então isso mostrou muito uma divisão
uma linha que falou, olha, isso daqui é público, isso daqui é do meu trabalho, isso daqui é particular, e do particular são com os meus bens, né? Com os meus recursos. Isso foi um exemplo muito grande que ele me deu, e ele nunca falou nada sobre isso, mas eu olhava e via a conduta, né? É o exemplo. E quando eu fui para São Paulo, eu fui fazer um cursinho até eu terminei a faculdade, né? E tenho prazo para passar na ordem e tal, para fazer o exercício. Terminei em julho. Aí teve a primeira prova, eram 2 fases. Primeira prova em agosto, aí eu passei, fui para a segunda fase. Foi em novembro, outubro, aproximadamente. Aí eu fiz, deu certo. Graças a Deus passei na primeira, que era o pessoal muito preocupado. Vai passar, porque não adianta você fazer uma faculdade boa ou tirar só nota boa. Não era o melhor aluno, mas assim, você passar, mesmo que você tirasse 10 em tudo, você não tem a ordem, você não advoga. Não adianta nada. Então, eu fiz, a hora que eu cumpri essa obrigação, eu falei, olha, agora eu tenho como advogado, não importa o que acontecer, mas eu tenho meu número da ordem aqui, bonitinho. E aí eu conversei com meus pais, eu falei, olha, eu vou querer ir com meu avô também, ele era vivo à época. Eu quero fazer um cursinho para o Ministério Público, para prestar, enfim. E quando chegou lá, eu vivi aqui com o Dr. Nenilson, o Ministério Público, uma parte do Ministério Público, né? A hora que eu cheguei e comecei a entender tudo que tem, a distância de casa, qual matéria que iria usar no dia a dia, eu falei, não é isso. A minha questão é mais da parte administrativa e parte direito constitucional, direito administrativo, direito tributário. Aí que eu falei, opa, deixa eu ver o que acontece. Então eu fui, quem foi meu professor lá foi o Zé Eduardo Cardoso, que foi até ministro da Justiça, um cara excelente. Eu lembro que a ética dele assim, me surpreendeu, porque eu tinha 2 professores que foram candidatos a deputado lá em 2006, né? Um deles fazia propaganda em plena aula, tinha jeito e tal, os 2 ganharam, tá? E o outro, que era o Zé Eduardo, ele nunca falou de política, ele sempre foi uma pessoa estritamente profissional mesmo ali, chegava, dava aula, uma aula de qualidade, uma aula excelente, e isso me impressionou muito. Eu nunca votei nele, até por questões partidárias, enfim, mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pela postura dele ali e pelo conhecimento jurídico que ele tem. Mais um exemplo ali que você... Um exemplo, e aí, enfim, eu falei, não, vou para a área pública. E foi quando começou... Aí voltamos lá do 2005, 2006. Vou para a área pública, Então, nesse período que eu fui para São Paulo estudar, eu fiz uma especialização em Direito Público, junto com esse cursinho, né? E tinha uns 4, 5 amigos, um do Mato Grosso, outro de Goiânia, outro de uma cidade próxima a São José do Rio Preto, próxima de Mirassol, ali, que agora eu esqueci o nome da cidade, mas enfim, é uma cidade pequena ali. E tinham mais 2 amigos do estado de São Paulo, mesmo de Bauru, se eu não me engano. E a gente batia muito papo ia para aula de manhã, na hora do almoço a gente almoçava junto e batia papo de política, porque era época de eleição, né? 2006. E é esse partido, aquele partido. Eu lembro que muitas vezes eu li praticamente o estatuto de todos os partidos centro-direita. Tá? Do que a gente tinha à época. Então você tinha o PFL, você tinha o MDB, que seria centro-esquerda, enfim, o PSDB. É que hoje já mudou muito essa conjuntura. Mas eu vi, gostei e fui entendendo onde me filiar, como me filiar. E sem forçar nada, eu recebi um convite para entrar na prefeitura no final de 2006, para eu poder trabalhar na prefeitura aqui de São Carlos. Por quê? Precisavam de advogado, alguém que gostava da área pública, que trabalhasse com isso, mas que fosse novo, porque o salário não era bom. Então, começo de carreira. Não me falaram, né, que tô achando que o salário não era bom. Mas depois você entendeu. Mas a hora que eu vi,
Eu falei, só que pra mim era uma fortuna já. Lógico. Eu falei, meu, Pra quem tá começando. guardando isso daqui, em 1 ano eu caso. E eu tinha um acordo com a Érica que eu só entraria na política, e aí eu já conversava bastante com ela, depois que eu tivesse o escritório estabilizado. Então, fica uns 2, 3, 4 anos, e aí eu começo a entrar na política, vou me filiar em algum lugar. Quando chegou esse convite, e aí foi por uma amiga querida, que é saudosa professora Diana Cury, ela me ligou, procurou, falou, tá precisando de um assessor, assim, para cuidar da parte jurídica, fazer um relacionamento entre o jurídico da prefeitura, jurídico da Câmara, e não sabia que era parte política, eu pensei que era extremamente técnica, né? Mas aí eu aceitei, dia 8 de janeiro de 2007. E eu caí na Secretaria de Governo com o Miller secretário, eu assessor de gabinete, cuidando da parte jurídica, mas fazendo política de manhã, à tarde e à noite. E eu passei, aí como que eu entrei, né? Dali eu não saí mais. Mas eu conversei com a Érica, falei, Érica, a gente tinha um plano assim, só que apareceu isso, o salário era R$1.700, R$1.700, R$1.800, assim. E enquanto advogado, naquela época eu abri o escritório, eu não tinha, nem o meu avô era advogado, mas já tinha parado de e aí esse começo da carreira é difícil, começo realmente seria difícil, assim, para ter um salário fixo, 13º, férias. E como era 2007, sabia que tinha um ano 2007 e 2008, que era teoricamente garantido, porque era o mandato que estava correndo. Mandato, inclusive, do ex-prefeito Newton Lima. E fiquei durante esses 2 anos ali, depois engatou mais 4, de uma pessoa que eu tenho muito carinho também, que é o ex-prefeito Barba, que é uma outra pessoa que eu tenho como exemplo, a postura, o respeito pelas pessoas que ele tem. Então foi muito legal, e fiquei 4 anos com eles lá, né? Mas é uma história curiosa, mas eu aceitei também para casar, porque eu combinei, a hora que eu aceitei, eu falei, então a gente casa no ano que vem. Tudo aconteceu por causa da Érica. A Érica é culpada de tudo. A gente tá falando... Há quanto tempo que vocês namoravam ali? A gente tá falando 2005, 2006, 2006 onde foi isso? Comecei a trabalhar, recebi a proposta final de 2006, comecei a trabalhar em 2007. Desde 99 eu namorava com ela. Entendi, tava na hora já. Então já ia fazer quase 10 anos, a gente casou em 2008. Então foi 1º de maio de 2008. Então foi bom, foi gostoso, e aí começou a minha vida direta com ela e também dentro da política, né? E quando a gente fala da sua vida dentro da política, a gente tem bastante anos para falar, e o programa não tem tempo para falar de cada um deles, mas eu queria que você fizesse um resumo rápido, assim, de quais funções você passou dentro da prefeitura ali, pra gente entender. Primeiro eu entrei como assessor da Secretaria de Governo, né? Assessor de gabinete, e fazia todo o trabalho, assim, a interlocução interna dentro da prefeitura com o Departamento de Negócios Jurídicos e também com a Câmara. Então, projetos de lei que tinham que ir para a Câmara, todo esse trabalho para explicar para vereadores, ou mesmo para fazer alteração, para ajustar alguma coisa, ajustar o que eles queriam, tanto vereadores enquanto prefeito. Aí eu comecei a fazer esse trabalho lá, atender todos os vereadores, que era uma coisa que eu fazia também. Tinha o Júnior, que é o Moacir, a Vivi, o Jorginho, que é o braço direito do Miller até hoje. Então era um grupo ali, a Mirella, que hoje é minha chefe de gabinete, ela trabalhou comigo lá atrás, e a Mirella foi interessante porque eu estudei com ela na 7ª, 8ª série, coisa assim. Depois a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e agora voltou, eu tenho o privilégio de trabalhar com ela novamente. Mas a gente começou, fiz esse trabalho. Depois, na época do Barba, eu fiquei como diretor de departamento, direção de coordenação política institucional. Então, além da parte da Câmara, o relacionamento com polícia militar, com polícia civil, cartório eleitoral, porque dentro da prefeitura existe esse relacionamento com os órgãos institucionalmente, até porque muitas coisas a prefeitura ainda paga aluguel para a Polícia Civil, paga aluguel ou fornece alimentação, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros. Então, esse relacionamento eu fui fazendo, cuidava disso.
uma parte da área de segurança, não existia nem diretoria de segurança, depois foi criada a diretoria de segurança, só que a parte administrativa, quem tocava eu tocava a parte administrativa. A parte de entrevista ou de algumas outras coisas, aí era o diretor do departamento. Veio Danilo, veio o pastor Heleno, tiveram alguns ali, por ali. Aí chegou no final de 2012, não, 2008, 2012, que foi a gestão do Barba. O MDB, ele se separou e eu fui filiado pela Diana e pelo Miller no MDB, né? Eu tive o privilégio de ter essas duas pessoas que abonaram minha ficha aí, e aí depois eu vim conhecer o Cotrim, que eu não conhecia só por nome, mas aí começa também uma relação legal e harmoniosa aí de construção política. Mas eu fiz e pediram, tava precisando, precisava completar alguém para completar a chapa de vereador, precisava sair e tal. E a Diana, eu sempre apoiei, assim, não por ligação política, questão familiar. E ela falou: Neto, o seu Wilson, que era o esposo dela, né, tava muito doente, falou: eu não vou conseguir fazer uma campanha diferente, eu vou ser vereadora, mas sai você para ajudar o partido também. E eu saí como candidato a vereador. E saí assim, com 3 meses para fazer campanha, né? E quieto, fiz uma estratégia lá, sem gastar nada. Que não deu muito certo? Então, faltaram 80 votos para entrar, meu acredita? Deus, quase então. Quase. Tive 938 votos. E foi uma surpresa para todo mundo. Eu falei, pô... Se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais... eu não falo nem esforçado, porque assim, eu fiz de tudo. Eu não parava em casa, trabalhava. Entendi. Só que se eu tivesse tido algum apoio no sentido até de estrutura mesmo, para eu ter uma equipe na rua, ou ter mais gente experiente para... vai por aqui, vai para lá, para orientar, talvez eu teria entrado. Uhum. Mas Deus faz tudo na hora certa. Sim, tava preparando. Aí eu terminei, né? Assim, fiz a campanha e tal, terminou. No começo do ano, no finalzinho do ano, Marquinhos Amaral, iria se tornar presidente da Câmara. Ele falou: olha, Neto, se eu for presidente, você pode assumir a procuradoria da Câmara aqui? Aí eu fiquei muito feliz, até junto com a Laide mesmo. A Laide tinha me convidado para estar junto com ela, mas o Marquinho ela falou: não, vamos fazer, fica aqui com a gente, com a Câmara. E aí eu comecei, aí na minha área mesmo, especificamente na minha área, fiquei 2 anos ali, fizemos toda a reformulação na Câmara, de estrutura, abrimos concurso, me tornei depois de 2 anos diretor legislativo e fiquei até 2019. Aí um dia eu falei pro Lucão, Lucão, tô precisando de outros ares aí, Novos desafios. Foi quando eu recebi o convite do governo do estado mesmo. Aí eu fui prestar uma consultoria com eles. Fiquei um período com eles prestando consultoria, um ano e pouco. Mas isso não era integral, né? Então eu comecei a prestar assessoria em outras cidades. Abri meu escritório de advocacia mesmo, que eu falei, agora eu posso. Porque enquanto eu estava dentro da prefeitura, eu não podia ter um escritório por incompatibilidade de horários, enfim. Aí eu investi no escritório. O escritório começou e eu gostei do escritório. Fiquei lá bastante, até uma delícia, né? Mas vieram 2 eleições aí para prefeito nesse meio tempo. Em 2015, eu tive um problema de saúde sério em 2015, eu infartei. Jovem, 33 anos. Tinha o Pedrinho, que é meu filho mais velho, tinha 1 ano só. Então foi um susto, tanto para mim, para a Érica, para a família, mas graças a Deus não ficou sequela nenhuma. Coloquei um stent, cuido anualmente, né? Tem um período aí do ano, geralmente no finalzinho do ano. Fiz agora há pouco tempo, faço meus exames de rotina assim completo. E aí eu falei, não, quando você para numa UTI assim e lúcido, porque eu tava com um problema no coração, tinha que ficar na UTI, mas eu estava lúcido. Não tinha problema nenhum. Você começa a pensar, fala, bom, por que eu tô aqui, né? Qual o legado que eu vou deixar? O que eu vou deixar para meus filhos? O que eu vou deixar para minha esposa? O que eu vou poder fazer para minha comunidade? A gente começa a ver o quanto que querendo ou não, a cidade
entrega pra gente de presente. Se a gente for imaginar, puxa, eu nasci numa cidade que é uma cidade excelente para se viver, tem oportunidade de escolas, de um ensino qualificado, de ter amigos e uma condição de vida legal, né? Você tem uma cidade bonita. Não é porque eu sou prefeito hoje, mas São Carlos é bonito. Tanto que eu vim estudar na Universidade Federal e fiquei. E ficou lá, olha lá. De tão legal. De tão legal, então. E muitas pessoas fazem isso, né? E eu falei, juntei as duas coisas. Falei, não adianta eu querer sair para vereador de novo, porque não é isso que eu quero. Uhum. Assim, eu gostaria de fazer alguma coisa para a cidade, mudar algumas coisas que eu olhava para a cidade e falava, mas isso se a gente seguir um outro caminho, a cidade vai crescer muito mais. Se a gente tiver uma administração organizada, planejada, com dados e um político preparado para poder assumir essa posição, a gente vai conseguir levar São Carlos num outro patamar. Quando você fala isso, vem muito na minha cabeça de, nossa, legal, mas na prática, isso é possível? Porque a gente que olha de fora, a política parece tão amarrada e que talvez o prefeito não tenha essa autonomia toda, Sim. né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o que eu fiz para isso? Em 2006 eu fiz minha especialização em Direito Público, eu tinha parte de Direito, e aí veio o velho sonho, que é aí que eu falo, que se tivesse administração pública talvez lá atrás, ou eu tivesse conhecimento, eu teria feito. E fui fazer o meu mestrado, eu fiz na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, na área de Gestão e Políticas Públicas. E é dentro da Faculdade de Administração, da GV. Então ali eu uni a parte de Direito com a parte de Gestão. E por quê? Porque eu falei assim, olha, eu tenho, isso é a minha opinião, tá? 2 estilos de político. Aquele que é o cara que fala um monte, que gosta de falar, de se relacionar, e tem uma boa fama, vamos dizer assim, tem sucesso porque é um cara agradável e tal. E tem aquele outro que é extremamente técnico, que é essencial. Só que geralmente o técnico, ele não consegue voto, ele não tem voto. Ele precisa de algum padrinho muito forte para ir lá bancar ele ou para sei lá, para tornar essa pessoa conhecida. E o que eu falei? Tudo bem, eu sou conhecido aqui pelo meu avô, tenho sobrenome, embora seja muito lá atrás, as pessoas mais antigas que lembram do meu avô, né? Porque ele foi eleito ali, candidato na época, nos anos 50, 60 e 70. Então tem uma geração ainda ali que lembrava dele. E tem ali na década de 80, 86, salvo engano, foi a última eleição que ele participou. Então aí depois de 86, teve um vácuo aí, nenhum dos meus tios e nem meu pai que seguia esse caminho. Né? Pulou uma geração. Então, a hora que eu percebi, eu falei, eu preciso juntar essas duas coisas. O conhecimento político e aquilo que eu aprendi com meu avô no convívio, de relacionamento, como fazer, de do ter comerciante jogo de cintura, ali. do comerciante, de tudo, mas também a parte técnica. Então, eu sempre procurei me tornar essencial na parte técnica. E me dediquei muito, assim, não tinha final de semana, não tinha horário para sair de prefeitura, enfim, de qualquer outra coisa, sempre trabalhava dentro da Câmara, trabalhava, ia estudar, ia tentar trazer melhorias, e eu vejo que essa junção a gente conseguiu ter uma candidatura forte. Na primeira candidatura minha, prefeito, eu tive 25 mil votos, uma surpresa para todos, inclusive para mim. Lógico que a gente trabalha e quer ganhar, quer trabalhar, mas poxa, primeira vez, nunca tinha sido vereador, não tinha sido nada, sem recurso algum, com a desconfiança de todos. E a gente ter essa situação foi muito bom. Depois veio uma época de pandemia, com 12 candidatos disputando, a votação caiu um pouco, mas eu fiquei ainda em segundo lugar na eleição, né? Então, de 12 candidatos, vários experientes, eu ainda me mantive ali em segundo. Foi muito legal, e depois veio uma grande reviravolta aí, que foi o chamado do Ayrton para eu trabalhar junto com ele. Justamente, não foi por causa da parte política, foi por causa da parte administrativa. Técnica. E também da confiança e da credibilidade que eu vim trazendo profissional. Não é questão, até porque eu era adversário
político dele, né? Eu concorri contrário, mas quando ele me chamou, ele e estava junto a doutora Rosária, duas pessoas que eu tenho muito carinho, falou, olha, nós conversamos com algumas pessoas aqui e as 5 pessoas indicaram você. E eu nunca tinha visto a doutora Rosária, que era a esposa dele. O Ayrton, lógico, a gente conversava, mas nunca muito profundo, né? E ali ele me explicou o que estava acontecendo e eu topei. De cara ou teve que ir para casa pensar e refletir alguns dias sobre isso? Eu falei assim, amigo, espera até domingo para eu pensar, mas era o tempo que eu precisava para falar com a Érica só. Uhum. Não tinha... Mas o coração aceitou na hora. Mas na hora. Mas para quem gosta, era oportunidade de implementar. E quando eu conversei com ele, algumas metodologias que eu acredito na gestão, e aí, voltando que você falou, né? Dá para fazer diferente. Ah, mas você consegue fazer tudo diferente na mesma hora? Não consegue. Tanto é que esse primeiro ano, a gente está fazendo uma transição, né, dentro da prefeitura. Mas quer dizer que o Ayrton estava ruim, era ruim, ou do Altomani, do Barba, do Newton, do Melo? Não, gente. É simplesmente um outro modo de atuar. Então eu não gosto de falar mal de ninguém, não gosto de falar se um fez errado ou fez certo, até porque se eu tenho... vamos pensar assim, eu tenho 2 opções hoje, né? Hoje, 2025. Então eu posso escolher entre produtividade e performance. Tô lendo... Amanhã eu posso ter a parceria que em 2025 isso não existia. Uhum. Então não tem como eu falar que eles fizeram errado ou foram mal sucedidos em tudo, porque existiam coisas, existem coisas hoje que lá atrás não existiam. Então, a época, claro, mudaria uma coisa ou outra, mas cada um fez o seu melhor, eu imagino, para a cidade, e aí é a consciência de cada um também. Mas o Ayrton me deu essa liberdade. Então a gente começou um caminho pequeno, mas na parte de gestão, na parte de relacionamento com a Câmara Municipal. E aí que eu falo que foi a grande mudança depois que eu entrei na área para secretário de governo do Ayrton, porque os vereadores, nós temos 21 vereadores aqui na cidade. Nós não vamos concordar com tudo. Nem entre os da base a gente concorda. Uhum. Agora, o respeito é essencial, sabe? Não tem como eu chegar para um vereador e falar, você não vale nada. Não existe isso. Mas você enxerga que isso vem diminuindo o respeito? Porque a gente que olha de fora a política, parece que as pessoas estão perdendo a educação, o limite, o respeito. Sim, muito. De anos para cá. E é por isso que a gente precisa mudar, porque o que acontece? Um vereador ali, ele não está representando ele. Ele está representando as 2, 3, 4 mil pessoas que votaram nele. Uhum. Então a falta de respeito com a vereadora Alessandra é a falta de respeito com todos os são-carlenses que votaram nela. Uhum. Mas vamos falar, a Alessandra tem algumas ideias muito malucas. Gente, as ideias muito malucas, entre aspas, da Alessandra, são as ideias muito malucas de 3, 4 mil pessoas. Mas esse pensa que o animal às vezes é mais importante do que um ser humano. Mas talvez, assim é a democracia, cada um bota a sua ideia, a maioria decide ali, a maioria decide. Então, esse convívio e esse contato que a gente estabeleceu muito grande na época que eu entrei ali em 2022, 2023, e a gente teve uma pacificação política, pacificação com respeito. Uhum. Isso que foi importante. E na sequência a gente foi construindo. Hoje a gente tem projetos prontos para um problema histórico aqui da cidade de São Carlos, que é o combate à enchente. Que nunca ninguém fez. Por quê? Porque daí realmente não dá um voto, se for ver assim de imediato. E mesmo às vezes a longo prazo não dá voto. Só que você resolve o problema da cidade. E você resolve o problema quantos na Baixada do Mercado ali sofriam? É um problema econômico, de segurança, de saúde, de tudo ali. Quantos na rotatória do Cristo, quanto o pessoal sofreu, né? O McDonald's mesmo está tendo uma alteração agora, estão ficando um pouquinho mais para cima.
Mas até eu que estava dentro do shopping, que eu tinha loja, eu lembro que tinha dia Sim. que a gente não vendia nada, porque alagou lá embaixo. alugou, não conseguia subir. E aí não conseguia subir pro shopping. Então E influenciava não é só quem tá na rotatória, Sim. né? Uma cidade como um todo. E sabe o que é interessante, Alessandra? Nós estamos aí há 2 anos que terminou essa obra. Foram 2 obras do governo municipal, que pega ali do Mineirinho, e depois atrás da ferrovia, e a obra da Rumo ali, que fez a abertura, né? Ah, mas por que o governo municipal não fez? Não era a função do governo municipal fazer. Ali é uma área federal e a Rumo que deveria fazer. Tudo isso daí faz 2 anos, desde 28/12/2022, que nós não temos mais enchentes ali no Cristo. E você percebe que ninguém fala? Ninguém está elogiando o Ayrton que fez ali, que Mas peitou, o legal é falou, "Vou criticar, fazer." não é? Eu acho que é isso que dá, Mas aí que curtir, tá. É por dá isso que eu falo que audiência. muitas vezes essas grandes obras, elas não rendem o fruto político, Uhum. mas elas rendem o fruto da qualidade de vida da cidade. E aí é o meu pensamento, um político que se preze, que quer uma melhora para a cidade, ele tem que cuidar dessas grandes obras. E aí você não A pode, política é então. consequência. Você não pode ligar pra crítica a curto prazo, então. Não, de jeito nenhum. Porque senão você não vai conseguir Então, fazer. se eu for ligar a crítica a curto prazo, vou te dar um exemplo, claro, o que eu apanhei, mas apanhei até de vereadores da oposição, por causa do prédio de vidro ali em frente ao CREA, que hoje é o SIGA. Eu pedi para o Ayrton, falei, Ayrton, e por isso que eu falo, o Ayrton me deu liberdade de fazer algumas coisas e a gente consegue executar. Eu consegui executar lá atrás. Falei, prefeito, tem um prédio assim, 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 que a gente pode unir as secretarias de infraestrutura. Por quê? O Ayrton falou assim para mim, falou, meu, como demora a aprovação de projeto aqui? Eu falei, não, prefeito, vamos fazer dessa maneira? Porque eu também sei que demora, tem uma reclamação. Ele falou, não, pode fazer. Aí eu levei ele para ver o prédio, ele gostou, falou, não, faz, Neto, vamos locar. Nossa, mas falaram que era a farra do aluguel, que é um monstro ali de elefante branco, né? Xingaram. Alguns vereadores da oposição falando um monte de besteira. Só que eles estão usando agora e todo mundo feliz. Eu não sei porque que eles não elogiam agora, né? Nós temos lá várias secretarias. Qualquer questão para você empreender na cidade de São Carlos, para você aprovar um loteamento, para você aprovar um novo prédio, questão comercial, mesmo. Empreendimento mesmo na cidade, você fica só naquele prédio. Antes você precisava ir para a Secretaria de Habitação, depois para a Secretaria de Obras, fazia um tour. E cada saída de um processo, sai o processo daqui e vai para lá, são 3 dias. Outra coisa que a gente implementou, e aí com a permissão com o Ayrton, foi o processo digital. Uhum. Hoje é tudo digital na prefeitura. Nós temos processos antigos que serão digitalizados num futuro próximo, né? Temos até um processo já em andamento de licitatório. Só que o pessoal não entende que isso está sendo muito mais fácil e estamos ganhando elogios das empresas que começam a se estabelecer em maior número aqui na cidade de São Carlos. Então, se você for ligar para crítica a curto prazo, esquece. Agora você precisa ter a confiança de saber, se a gente fizer isso, nós vamos acertar lá. Mas essas críticas te tiram o sono? Não, isso não. Nunca tiraram? Você sempre foi calmo? Eu sempre desenvolveu isso? Sou. Até uns dizem que eu guardo muito, eu não sou de xingar, de gritar, e aí fala assim, por isso que você infartou, você passa mal por isso. Eu já não daria. Mas eu sempre fui, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Se eu tenho a segurança, sei aonde que eu estou indo e por que eu estou fazendo, eu confio muito em Deus e sei que Ele vai me levar para o caminho certo. E não é que sempre eu vou acertar. Lógico. Eu posso errar, não tem problema nenhum. E tem que reconhecer. E aí a gente vai se adequar, não tem problema algum. Mas eu não costumo, dificilmente eu vejo redes sociais assim de gente brigando, xingando, não sou de entrar em confronto, mas as pessoas que convivem comigo sabem que existe uma linha ali da crítica política e da crítica maldosa e da crítica que ultrapassa o limite. E aí com essas... Ultrapassou o limite é justiça, não sou eu que bato boca. E eu já fiz isso algumas vezes. Já ganhei, outras
entenderam que não era necessário, não tem problema. Mas eu exerço o meu direito de reivindicar o meu direito, né, na justiça, porque esse é o órgão correto. Eu não vou sair batendo em ninguém, xingando ninguém, ofendendo. Então não é o meu jeito. Eu falo assim, eu nasci e quero morrer com muitos amigos. Alguns amigos mais próximos, parecido com irmãos, assim, né? Pessoas de dentro de casa. Outros amigos de você ver na rua, assistir um jogo, brincar. Mas é muito bom você ter relacionamento bom com todo mundo. Pra que você vai passar, um vira a cara pra você? Eu não viro a cara pra ninguém, eu cumprimento. O cara que me xingou na campanha, se eu vejo, eu cumprimento, abraço. Porque, gente, campanha eleitoral é igual jogo de futebol. O jogo é o jogo. Passou ali os 90 minutos, é todo mundo ser humano, todo mundo amigo. Pelo menos pra mim, assim que eu encaro. Agora, se eu Até vejo que passou do... amigo? Corintiano tem um monte. Tem um monte de corintiano. O Ney Santos é super corintiano, e eu também, né? Eu já nasci com o macacão do Corinthians, porque acharam que eu era menino, não tinha ultrassom na minha cidade e tal. Sim. E aí eu sou mega corintiana, de acompanhar mesmo. E o Ney brincou comigo, ele falou, você vai entrevistar o Neto? Então fala mal do Palmeiras. Eu falei, nós corintianos não estamos podendo falar mal do Palmeiras. O Ney, eu brinco, eu tô até bom, vou ter que ver, sabe, assim, eu não quero ver, porque o corintiano esses dias não tá bom. A gente só tá perdendo. Vamos ver agora o que vai acontecer, no final de semana. O que vai acontecer? Chegou o momento de eu te passar um desafio do programa, que é você escolher 3 peças dessas de quebra-cabeça sobre a mesa, com 3 palavrinhas que mais fizeram sentido para você chegar até aqui na sua história. Pode mexer, pode bagunçar, pode pegar as 3 peças. Enquanto isso, eu vou dar recado de patrocinador e volto para ver as peças que você escolheu. Combinado. Nos dias de hoje, praticidade e qualidade andam juntos. O bebedor de água BR-335 da Latina foi pensado para ambientes que precisam de acesso fácil e constante com água de qualidade, seja no escritório, área de lazer ou até dentro da sua casa. Com ele, você tem a água pura e refrescante na temperatura ideal, com a durabilidade e confiança de mais de 30 anos da Latina. E tem mais, o BR-335 tem opção de 4 cores: preto, prata, branco com verde e titânio. Assim, além da funcionalidade, você pode escolher o modelo que mais combina com o seu ambiente. Latina, seu momento, nosso eletro. Sua empresa trabalha com nichos específicos de mercado? Os dados mostram que empresas com nicho extremamente específico têm excelentes resultados no BNI, a maior rede de business e networking do mundo. Afinal, quando o networking é estratégico, o mercado se expande. Hoje no Brasil, o BNI tem mais de 470 unidades, com mais de 20 mil empresários atuantes, conectando segmentos dos mais amplos aos mais técnicos. Faça parte desse time. Acesse www.bnibrasil.com.br. Você já parou para pensar que pequenas mudanças no nosso dia a dia podem gerar grandes impactos? Economizar água não significa renunciar ao seu bem-estar, significa consciência. E na Jabu, eles entendem isso perfeitamente, porque eles investem em produtos com tecnologia que controlam a vazão e a pressão da água, que ajudam você a economizar sem perder o seu conforto. É inovação a serviço da sustentabilidade. Jabu, economia com consciência, inovação que cuida do seu bolso e do nosso planeta. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Vender mais não depende apenas de ter bons produtos. É preciso ter estratégia, posicionamento e uma comunicação que realmente funcione. Há 15 anos, a agência Helden ajuda empresas a unirem marketing e vendas em uma gestão inteligente, feita para gerar resultado de verdade. Na Helden, cada projeto é tratado como uma oportunidade de crescimento saudável e sustentável. Afinal, não se trata apenas de fazer propaganda, mas de construir resultados que impactam o presente e preparam o futuro da sua marca. Conseguiu escolher as peças? 3, né? Isso. Então vamos lá. Vou pedir para você mostrar a primeira e dizer o porquê. Tá. Ó, primeiro são os princípios. Aqui que eu mostro aqui nessa... Pode ser, já pegou. Nessa tela aqui, pegou. Os princípios que eu vejo, e aqui eu incluo os princípios de vida mesmo. Eu vejo que, em primeiro lugar, precisa estar Deus em nossas vidas e os princípios meus que eu entendo
como os princípios morais, princípios de fé. Isso são inegociáveis. Não existe como eu negociar isso. Muitos falam até, por eu ser adventista, né, e ter uma característica peculiar, a igreja de guardar o sábado, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, muitos às vezes queriam me cutucar, mas prefeito não trabalha no sábado, prefeito... Não, as coisas que eu posso deixar para outro dia, eu faço outro dia. Agora, as emergenciais, não é no sábado, eu estou 24 horas pronto, como na minha profissão e qualquer outro. A segunda situação, então, essa é a primeira parte de ter princípios negociáveis. A família, que é a base de tudo, e tenho meus pais, meus avós, meus tios, primos, amigos, mais próximos assim, mas hoje principalmente a Érica, o Pedro e a Gabi, né, que é a nossa pequena família ali. Mas se a gente está bem com a família, tudo muda depois. E saber que são eles que vão nos acolher tanto nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. E é ali que a gente tem que deixar o nosso maior legado, a educação para os filhos. Eu vejo que não existe um presente maior de Deus do que a gente poder educar nossos filhos e deixar algo para eles, né? E a terceira é credibilidade. E eu julgo muito o convite que foi feito pelo Ayrton para eu estar junto com ele ali. Estou citando isso, que foi talvez o maior convite que eu recebi, né? Mas pela credibilidade que eu construí ao redor no decorrer dos anos, ao longo dos anos. Então, tendo credibilidade, eu vejo que a gente vai longe. A pessoa pode até não gostar de você, mas ela ou te pode respeita. não concordar, fala, não, mas ele tem uma conduta, Isso. E essa conduta é única. Não é aqui na minha frente é uma situação, vira as costas é outra. Então, claro, tem outras coisas aqui que a gente tem que são excelentes, mas partindo disso, a gente não tem como até organizar aqui, ó. Princípios, família e credibilidade. Com isso daqui a gente vai longe. Quando eu tive que escolher 3 peças, credibilidade foi uma das que eu escolhi também, porque credibilidade é algo que não é fácil construir, Sim. Toma tempo, né? Não tem para vender, não tem como achar, não tem como roubar de alguém. É isso mesmo. É uma coisa que demora e que você pode perder rápido também. Então, é uma coisa que a gente, se não manter a conduta, se não manter os princípios, né, você não consegue ter. Então, acho que credibilidade é uma coisa muito importante para você construir em qualquer área, né? E é por isso que algumas decisões que a gente tem que tomar na nossa vida profissional, não só dentro da política, mas muitas pessoas falam assim, mas esse é tonto mesmo, é bobo, não vai chegar a lugar nenhum, é um Zé Ruela, é um meninão criado com a avó, né? O pessoal fala, com Neston e Leitinho. Tem uma amiga que brinca, né? Você foi criado com Neston e Leitinho, mas ela fala do jeito bom, né? Mas eu falo assim, eu prefiro ser chamado assim, chamado de bobo, que todos os outros vão ter vantagem para cima de mim, mas na realidade eu acredito muito em Deus e eu nunca perdi algo por seguir meus princípios aqui, respeitar minha família e construir a credibilidade. Acho que é esse que é o essencial. Quando a gente fala em liderança, seja no setor privado, público, etc., né? Quando a gente fala na política mesmo, né? O líder hoje, quais características um líder tem que ter hoje para ele ter sucesso na política? Um líder transparente, o honesto, não na questão de você ser corrupto ou não, porque isso é obrigação nossa, mas o honesto ser honesto com o povo, de falar a verdade, de não tentar enganar. Muitas vezes a gente vê, até eu vejo meu ex-adversário político das últimas eleições querendo passar uma mensagem para o povo que não é verdade. A tal da fake news na política. Fake news, e passa como que se fosse uma coisa, né, muito tranquila. E isso eu acho que eu tenho certeza que não precisa na política. Porque eu nunca fiz isso para eu chegar onde que eu cheguei. Nunca. Não precisei mentir, não precisei roubar, não precisei enganar, não usei artifícios para a gente enganar não só a população, mas como membros do partido. Se eu tenho um compromisso, eu cumpro esse compromisso.
Aliás, tem uma frase do seu avô que eu adoro, que eu até anotei, que a minha vida é assim: compromisso assumido, compromisso cumprido. É isso mesmo. Nossa, eu vou colocar na minha agenda essa frase, Não, porque é muito isso. E tem que ser assim, porque pode demorar mais para você chegar onde você quer. Muitas vezes, se eu cortar um caminho e descumprir um compromisso, talvez eu chegue antes aonde que eu quero. Só que você nunca vai ter a credibilidade. As pessoas vão depois negociar com você, fazer um acordo para frente, vai falar, ó, esse daí precisa tomar cuidado porque não cumpre, hein? Então, o meu maior desejo e legado dentro da política mesmo, é saber as pessoas que fizeram política comigo, que eles saberem, ó, o Neto cumpre aquilo que ele falou. E até hoje, lógico, tirando meus defeitos, meus problemas, mas é o que eu faço e tenho certeza que a maioria deles vão falar que eu cumpro compromisso aí. E quando você olha para o seu primeiro ano de mandato, né, que está completando agora, Sim. Eu peguei lá na sua campanha, uma das frases era governar com transparência, responsabilidade e atenção à necessidade dos cidadãos. De 0 a 10, o quanto você está conseguindo cumprir isso? Não, a gente está trabalhando para cumprir 10, tá? Mas que Só consegue, que a gente sabe, né? Então, a gente sabe da dificuldade. Primeiro, transparência, eu vejo que a gente tem nota 10, tá? A responsabilidade também, eu falo responsabilidade fiscal, também. E a última parte que você citou, que é atenção às necessidades. É a prioridade que a gente faz. Que a gente mas que dá talvez no dia a dia. não consiga fazer na velocidade que você gostaria. Não consegue fazer, mas isso não porque nós não estamos cumprindo aquilo que a gente prometeu, porque são coisas demoradas. Vou dar um exemplo para você do restaurante popular. Nós tínhamos uma situação no restaurante popular em que nós investimos ali mais de R$ 1.500.000 por mês, mas não tinha regra. Qualquer pessoa poderia se alimentar no restaurante popular. Aí eu pergunto, quem está pagando isso é o povo, é a prefeitura. Eu estou pagando para você, eu estou dando subsídio para você, Alessandra, que pode comer em outro lugar, para comer no restaurante popular, ou o restaurante popular é feito para atender as pessoas carentes que não podem. Então, existem alguns desvios que nós precisamos corrigir, e nós estamos corrigindo. Só que dentro da administração, eu falo que não é uma lancha, né? Se você está dentro de uma lancha, num barquinho assim pequeno, uma manobra que você faz, você já dá um cavalo de pau, já está em outra direção. E para você mexer, você precisa ir aos poucos, adequando para não prejudicar a população, ter responsabilidade fiscal e fazer as coisas do jeito certo. Porque é fácil fazer e depois dá problema jurídico. E a gente precisa conciliar tudo isso. Então a gente tem uma equipe jovem na prefeitura, temos alguns conselheiros, alguns anciãos assim que estão lá conosco e trabalhando muito. Eu sinto muito orgulho da minha equipe e fico feliz, porque embora a gente tenha muitas dificuldades, mas todos eles trabalham dia e noite para a gente alcançar o objetivo. A curto prazo, não está do jeito que eu quero. A gente precisa melhorar muito. Só que tem algumas coisas até, um parênteses, né? A pessoa fala, não, mas está faltando isso, está faltando água aqui. Eu pergunto assim, ó, desde quando está faltando água? Faz mais de 30 anos. Eu falei, então, faz 11 meses, vamos colocar aqui, né? Que eu estou dentro da administração. Se não resolveram em 30 anos, em décadas, dá um tempinho, nós estamos resolvendo. Nós estamos começando a andar e nós vamos cada vez mais colocar coisas boas e aos poucos vão ser resolvidos, como foi a enchente ali no shopping. Mas eu posso falar, nunca mais vai encher ali? O que eu posso falar é o seguinte, com essas últimas chuvas que nós tivemos esse ano, se não tivesse aquela obra, já estava tudo alagado e tinha dado enchente de novo. Nós passamos por várias chuvas fortes e não tivemos problema algum. Então é assim que a gente constrói uma cidade. E eu tenho certeza que ao final dos 4 anos, não sei se eu vou para a reeleição, se eu não vou, independente disso, eu sei que a cidade vai reconhecer que foi feito um bom trabalho. Não por mim, mas pelo grupo todo. Nosso tempo está acabando, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, pela aula que você deu aqui, pela sua abertura, né, de falar tão sinceramente aí sobre todos os assuntos. Muito obrigado, eu fico muito feliz, sempre à disposição. É gostoso vir aqui bater papo, eu falo muito, depois que eu tenho liberdade, eu engato aqui é falar. E vou que vou. Mas muito feliz e contente por
por saber que a gente está no São Carlos, está no caminho certo. É isso, então sigam a gente lá na rede social, Quebra-Cabeça do Sucesso, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Spotify. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.